Shalom Aleichem. Boa noite, queridos. Mais um programa aqui com vocês, Medicina Tridimensional, Corpo, Mente, Espírito. Como eu digo todas as sextas-feiras, nós falamos sobre vários assuntos referentes à saúde, sempre com enfoque na nossa medicina integrativa, que é uma medicina que olha o ser humano como um todo, um indivíduo, e não olhando o aspecto só daquilo que incomoda uma doença, alguma disfunção. Hoje nós escolhemos falar sobre um assunto que é a candidíase. Gostaria de dizer meu nome para quem não me conhece, eu sou Monique e eu faço o programa com o Dr. Pablo sempre nesse horário. Boa noite a todos. Hoje vamos começar com candidíase, gente. E eu vou abordar o programa, iniciar o programa dizendo assim para vocês. Vocês sabiam que nós somos apenas 10% humanos? Olha que interessante. Apenas 10% humanos. O restante do nosso corpo, 90% deles, é bactérias e fungos. Olha que loucura. Quer dizer, somos mais fungos e bactérias do que humanos. Então, gente, imagina como precisamos estar em equilíbrio para que esses 90% que supostamente são benéficos, estão ali quietinho, ajudando no trabalho para que a gente possa viver, estejam em harmonia para que esses 90% não se tornem os nossos inimigos e passem a nos destruir o nosso sistema imunológico. Então, essa noite nós vamos falar sobre esse equilíbrio, alguns transtornos que acontecem com a candidíase. Quem está ouvindo agora e sofre de candidíase sabe como é difícil lidar com esse desequilíbrio. E vamos passar informações, porque às vezes, não é, Pablo, a pessoa está cometendo algum erro, fazendo alguma coisa repetitiva, uma alimentação, uma medicação. Assim é. Para primeiro começar, a candidíase pode ser vaginal, na boca, pode estar dentro do corpo, no seu intestino, mas a cândida é um fungo normal. E nós temos os fungos normais dentro do nosso corpo para destruírem. Eles são encarregados de destruírem coisas. Quando você morre, sua energia vital diminui e o fungo vem. Bactérias também, mas mais fungos vão decompondo todo o teu corpo. Então eles têm uma função. Eles estão aí quietinhos, mas se você tirar esse equilíbrio entre bactérias e fungos, os fungos podem começar a crescer. E o que tira esse equilíbrio? O estresse, abaixa teu sistema imunológico, o excesso de antibióticos que está dentro das comidas, o excesso de antibióticos que a gente toma às vezes muito desnecessariamente, aí você quebra esse equilíbrio. Uma má alimentação também quebra esse equilíbrio. E aí a cândida começa a proliferar. Nas mulheres, que se fala muito, que é a causa mais... Isso é muito mais frequente e visível na mulher, porque causa um desconforto nela, é a candidíase na vagina. Se fala que 3 de cada 4 mulheres já deve ter tratado de candidíase. 75%. De tanto que é frequente. Mas também não só é frequente, como ele é recidivante. Não adianta, você já deve ter tratado e colocado uma pomadinha e ela volta. Se você não tratar a causa, se você não equilibrar seu organismo, e às vezes as pessoas falam, vocês são muito repetitivos em algumas coisas, mas é repetitivo em equilibrar o corpo para você não ter uma série de doenças. Se você toma um corticoide que diminui a tua imunidade, seja por uma doença autoimune, seja por qualquer outra doença, uma alergia, está relacionada também e você pode ter candidíase. Também de repetição, você está tratando uma alergia, você está com candidíase vaginal, você está tratando um problema imunológico, uma artrite que você tem e também o fungo está proliferando esse fungo em você. E o que é mais difícil é aquela questão dos intestinos e outros lugares. Então, mas como você está falando, Pablo, que a gente está sempre repetindo aqui
sistema imunológico, então já fica claro para você que está ouvindo agora e tem uma doença autoimune, você está muito mais predisposto a ter uma candidíase vaginal ou da parte digestória. O que eu estava conversando aqui com o Pablo hoje, que quando a candidíase está no nosso intestino, é algo bem mais difícil de detectar. Ah, sim. Você tem eu tenho candidíase e a repetição na vagina, mas você vai perguntar, ela tem uma má digestão. Minha barriga dói, estufado, tenho cólica, tenho síndrome de X, síndrome de Y, tudo com problema intestinal. Muitas vezes você tem, e é difícil diagnosticar, tem candidíase dentro do intestino. E a cândida faz parte da nossa flora intestinal. Quando você desregula o corpo, aí ela começa a proliferar. Podendo penetrar até na corrente sanguínea, né? E as toxinas da cândida te geram uma artrite, te pode dar distúrbio de humor, você está depressivo, muitas vezes você está tendo uma candidíase intestinal que te deixa depressivo, porque ele elimina esses tóxicos dentro do intestino, o intestino reabsorve e os efeitos que você sente, não? Aquele cansaço, aquela coisa que fica com alergias ou fica com uma artrite. Eu já tratei muito, Monique, no consultório, pessoas que vêm com candidíase vaginal e falam, pô, doutor, depois que você tratou isso, minha artrite melhorou. Minha dor no joelho, aquela famosa condromalácia, meu reblandecimento do joelho. Você toma remédio para o joelho, você não está sabendo que isso é um efeito colateral da cândida. E melhora o humor, melhora a obsessão, aquelas ideias fixas das pessoas. Em geral, quando você trata isso, acaba melhorando tudo isso. E a pessoa desincha. Outra coisa que também vi nas pessoas que têm cândida, e ela tem já uma disseminação através do intestino no corpo, elas acabam inchando, se sentindo que o tempo frio me incha, o frio me faz mal, ou como algum negócio, faço dieta, mas eu estou inchado. Esse constante inchaço, nós já falamos que isso é sintoma de intoxicação. E a cândida, que está proliferando demais, está liberando toxinas no corpo. Então não é uma coisa assim pontual. Mas não, fala não aí. é pontual, porque aí é que tá. Você pode estar, que está ouvindo agora, pode sofrer com esse problema de candidíase, mas aquele que ainda não passou por isso, graças a Deus, também pode evitar, porque aquela pessoa que tem, por exemplo, um uso contínuo de antibiótico, está sempre com alguma infecção e está fazendo um uso indiscriminado de um antibiótico, é uma pessoa que também está naquela linha onde pode desenvolver a candidíase. Por quê? Porque você provoca um desequilíbrio no teu corpo, onde mexem com as bactérias, aí os fungos acordam e começam a acontecer uma situação desagradável. Então, o que nós diríamos aqui, aliás, a gente sempre diz que aqui é um programa de informação, mas sempre estar em contato com o seu médico para fazer uma avaliação e poder dar seguimento a um tratamento. Mas, com certeza, o uso indiscriminado de antibióticos é um dos pontos que leva você a poder desenvolver candidíase. Então, atenção para isso, gente, porque nós também temos tanto bactérias nocivas como as bactérias amigas. E quando há uma desregulação disso, todo o corpo entra em desequilíbrio e os fungos vêm com tudo. Como eu disse no começo do programa, somos apenas 10% humanos e 90% fungos e bactérias. Então, atenção. Ô, Pablo, uma coisa também interessante que as mulheres não sabem, a pílula anticoncepcional também é uma porta aberta para que você possa desarrojar a cândida. Então, meninas, mulheres, atenção. A pílula até abaixa os hormônios, os seus hormônios são abaixados, você envelhece quimicamente. E você sabe que quando você está na menopausa usando pílula, é comum a candidíase, as infecções urinárias, repetição. Eu tenho candidíase, trato a candidíase e depois trato a infecção urinária. É comum, mas quando você está tomando pílula e menopausada é muito mais frequente devido ao que cai entre os hormônios. E os hormônios, eles equilibram toda essa flora vaginal,
certo? Equilibram nossas mucosas também. pH, não é, Pablo? E a célula, porque eles são hormônios esteroidais, eles estão lá para estar reciclando as células, para estar mantendo os órgãos, mantendo o pH. Outro negócio que você poderia falar um pouco é as calcinhas, porque essa é Sim, de terror. gente, inclusive no programa da semana passada, não estou me lembrando agora o assunto, mas com certeza dá para evitar muito se você procurar usar uma calcinha de algodão, deixar de lado um pouco esse uso de roupas apertadas, calças apertadas, calcinhas de lycra, essas coisas que esquentam, porque um ambiente úmido, quente, proporciona com que você desenvolva a candidíase. Não pendurar a calcinha na ducha, deixar ela pendurar perto do sol. Poder passar com ferro. Ou passa também. um ferro. É interessante. É interessante dormir sem calcinha também, se o companheiro é bom, é uma opção boa, ou usar pelo menos uma calcinha de algodão. Porque essas calcinhas de lycra, pelo amor de Deus, se você já tem candidíase e você está usando isso, você não vai nunca curar isso, porque aquilo favorece e muito a proliferação de bactérias. E também o verão, Pablo, porque essa coisa de ficar o dia inteiro na praia com o biquíni molhado também é uma porta para você ter uma alteração ali do pH vaginal. E quem já teve, está me ouvindo, sabe que a candidíase é algo muito desconfortável, porque ela tem dois componentes, ela queima e coça. E a mulher, ela tem uma secreção como fosse um leite, uma coisa leitosa que sai pela vagina. E isso provoca um desconforto terrível, porque, como eu disse, vem a coceira acompanhada do ardor. E o homem também tem, tá? O homem também tem tudo a virilha, no testículo, o homem também tem até no pênis, na cabeça do pênis, no glande. Ele é comum. E, gente, não é doença infecto-contagiosa. Sim, então, porque o fungo mora dentro de nós. Todos nós temos Então, tem muita gente que vem e fala, pô, eu contraí isso do meu marido. Falo, não é por aí. Candidíase não é doença sexualmente transmissível. Está em você. Pode ser que aquele ato sexual e demais, ou você está com um sistema imunológico mais ou menos, acabou deixando uma porta aberta e acabou proliferando seu próprio fungo. Mas, logicamente, você tem que tomar os cuidados necessários quando você está com esses quadros infecciosos. Porém, não é contaminação. E o homem também tem, tá? Aquele homem, está coçando meu saco, está com cheio de vermelho. E também quando vai na praia, também isso acontece, gente. Esse vermelhidão que te dá, essa coceira que te dá, isso é cândida, tá? Pode dar nos pés também, pode dar na pele, pode dar em vários lugares. Pode dar na boca. Na boca, é também hoje muito, muito frequente. Porque quando dá na boca, dá na vagina, meu querido, você tem, com certeza você tem dentro do seu intestino. E no intestino é muito difícil fazer esse diagnóstico. Então a dica que a gente dá aqui é, às vezes, observar nas fezes algum muco que sai, mas também determinada alimentação que você tenha, prestar atenção, mas isso a gente fala mais pra frente. Outra coisa também são os corticoides, porque a pessoa que utiliza muito corticoides também vai alterar o equilíbrio do corpo e é uma porta aberta também para que os fungos, a candidíase, de repente acorde ali e você vai começar... Abaixou o sistema imunológico, ou você está estressado, subiu o seu hormônio de estresse, depois ele vai cair, quebrou o estresse, quebrou esse equilíbrio do cortisol, desse hormônio de estresse, você desequilibra todas as glândulas, desequilibra todo o seu organismo. Aí, meu caro, o sintoma é fácil, eu não consigo acordar de manhã, eu não consigo dormir à noite, não consigo entrar no sono. Já estou começando a ficar assim, já sei que tem um limiar de estresse no meu corpo que me predispõe, uma das coisas, às cândidas, que as cândidas apareçam, não? E outro também que é muito frequente, do que cândida se alimenta, de açúcar. Então, carboidratos. Isso, então, e o diabético?
diabético que mais sofre de É o que mais candidíase. sofre de candidíase. Você que está ouvindo aí sofre de diabetes, você sabe que E você é um sabia, fator Monique, também importante. que você come açúcar porque você tem cândida, mas você tem cândida, Porque você come ela te dá vontade de comer açúcar. Então, muitas vezes, os vermecinhos, os fungos e demais, eles alteram a tua percepção alimentar e você acaba querendo comer mais um negócio que ele precisa. Lembra que tem o segundo cérebro no nosso intestino. Hoje já se fala que é o primeiro cérebro, porque não é que o cérebro controla o intestino, senão que o intestino controla muitas coisas cerebrais. Então, se a cândida está no intestino, ou esteja na vagina, junto no intestino, ele faz que o organismo queira comer compulsoriamente açúcares ou carboidratos. Então, se você está com compulsão por açúcar, é uma boa e ver que seu intestino não está bem, tem uma disbiose, você tem gases, dores, aquela língua branca, ou não vai direito no banheiro e demais, você pode estar com candidíase. Ela também favorece a que você esteja comendo sempre mais doces ou coisas com carboidratos. Bom, gente, eu gostaria de dizer que nós atendemos aqui em São Paulo. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, é só ligar no telefone 11 5594 2726. 11 5594 2726. E o nosso WhatsApp é 11 99543 6120. Nós trabalhamos com detox, com homeopatia, com modulação hormonal, suplementação, medicina integrativa, como eu sempre falo para vocês. Uma informação bastante útil: se você se encontra com candidíase bucal, você pode fazer gargarejo com óleo de coco ou colocar 1 ou 2 gotas de óleo de cravo essencial. Se você fizer isso, você vai conseguir restaurar o equilíbrio do pH bucal e se recuperar da sua candidíase. Pode engolir também o óleo de coco. Sim, aí a gente está falando primeiro em gargarejo, depois a gente vai falar sobre algumas dicas de alimentação. Mas deixa eu falar um pouquinho dos sintomas, porque às vezes a pessoa... terrível. Né? Fala, mas e aí, quais são os sintomas do teu candidíase? Tirando a candidíase vaginal, que você já falou muito bem. Em geral, quando você tem um excesso de cândida no intestino... Que, aliás, o que você vai falar agora, gente, vocês vão se surpreender, porque é bastante interessante, porque a gente pensa assim, eu estou com cândida na boca, ou na vagina, ou no intestino, é só essa situação. Não, ele altera até o seu comportamento, sim, o seu padrão, né, o emocional. Às vezes a pessoa fica até meio esquisita, né? Sim. Fala. Fica cansaço. Exaustão, está muito cansado, está com mau hálito, está com aquela língua branca, já falamos. Às vezes tem distúrbios hormonais, e um deles, o hormônio de estresse, ele ocasiona isso. Você está tratando isso um paciente com a parte, ele está cansado por um distúrbio hormonal, ele se alimenta, ele faz tudo o que você fala e ele não melhora, ele tem um fungo por trás disso. Também pode dar libido. Perca da libido. Distúrbios mentais. Aquilo que a gente falou agora, que eu estou cansado, estou mal-humorado, mas geralmente tem um componente assim, meio de obsessão, de coisas fixas. Comportamento obsessivo. Eu falo muitas vezes, falo muitas vezes que a pessoa acorda 3, 4 horas da manhã, cuidado que não é só candidíase, tem várias doenças que fazem isso. Como homeopata, a gente sabe os remédios disso, mas 3, 4 horas da manhã, um paciente que estava dormindo sempre está acordando no mesmo horário. E as infecções urinárias recorrentes. Repetitivas. Você tem uma atrás da outra, eu trato. O que será que está por trás dessa infecção urinária? Fungo. Muitos cânceres, gente. Não é só, eu tenho fungo no corpo, eu tenho que ter uma pessoa com HIV, tenho que ter uma pessoa com câncer. Não é só isso, tá? Não precisa estar tão imunodeprimido para o fungo começar a aparecer no corpo. Problemas de artrite, dores nas juntas, eles também têm causa fúngica, tá? Infecções nos olhos, tá? Muitas vezes por trás disso você tem fungos. Isso é comum nas crianças, aquelas grandes comedoras de doce. Ô Pablo, e essa fadiga crônica que a candidíase
que reflete, né, na pessoa. Às vezes você está aí cansado, que você não sabe nem porquê. Está se arrastando. Está se arrastando, está sofrendo de candidíase. Então, como eu posso saber? Bom, gente, na boca vai sair algumas placas brancas. Na vagina, como eu coloquei, um líquido leitoso esbranquiçado. Você vai sentir muita coceira e muito ardor. E no intestino fica um pouquinho mais difícil detectar, mas também nada que você não possa perceber, no sentido de que quando você come, sua barriga fica inchada. E se você é uma pessoa que está mais ligada aos carboidratos e aos açúcares, você já sabe que você tem predisposição a isso. Gente, é só diminuir a ingesta desses carboidratos e açúcares que vocês vão ver como esses sintomas amenizam. Então tem muito a ver diretamente com a alimentação, tá? Antigamente, até hoje, mas mais antigamente a gente dava suco verde para todo mundo. Um suco de vegetais e verduras que não contém quase açúcar e tem mais fibras. É verdade. E aí as pessoas desinchavam a barriga e melhorava muito a qualidade das bactérias. Então, tendo mais lactobacilos na vagina, as infecções eram menores ou desapareciam, a boca também ficava melhor, as alergias que a vezes a cândida provoca, ou as manchas na pele, tudo começava a melhorar. Que outro mais, Monique, para tratar? Então, eu acho assim que você maneirando ou eliminando, pelo menos se você é uma pessoa que está sempre apresentando quadros de candidíase, você precisa evitar urgentemente o açúcar, se afastar dos carboidratos. O álcool também predispõe à candidíase. E a minha dica aqui é um suco verde é maravilhoso, aquele que tem candidíase intestinal com suco verde vai se sentir muito melhor. Uma dica muito importante, gente, que se você tomar água de coco, mas água de coco do coco, não da caixinha, isso é uma maravilha. Não tem quem não fique bem fazendo uso de água de coco todos os dias. Procura ali uma pessoa que vende, traz o coco para casa e consuma, porque realmente você vai ver toda a diferença. Outro ponto também é o kefir. O kefir, todos os probióticos. E os probióticos, o que acontece? Eles são bactérias benéficas. Então aí está até o time das bactérias benéficas e o time da cândida. Está ganhando o time da cândida, você coloca mais time nas bactérias benéficas. Os probióticos, principalmente no kefir, ou até o kefir tem um funguinho que combate esse fungo Candida albicans. E os probióticos também podem ser através do kefir ou em cápsulas, tanto que tenha lactobacilos. Se tem lactobacilos, ele vai geralmente combater esse excesso de candidíase. Você pode tomar por boca, você pode colocar com água diretamente até fazer enema diretamente na vagina e demais, mas tomar por boca se restabelece a flora intestinal. Tudo aquilo que a gente fala para restabelecer o intestino, desde a boca até o bumbum, lá embaixo, tudo, até o estômago. Tem muita gente que só tem falta de ácido clorídrico e aí tem uma digestão ruim proliferando cândida. Então, se eu não tenho ácido, eu tenho azia e não tenho ácido, também vou sofrer de candidíase e de qualquer coisa autoimune, tá? Então, aparelho digestivo, hoje, nesse mundo tóxico, nós temos que cuidar com bastante carinho para não sofrer uma série de doenças. E o legal, gente, é que eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, quem tem Facebook, é só colocar ali kefir, que hoje tem um grupo de pessoas que fazem doações de kefir gratuitamente, quer dizer, doação é gratuito. E você pode adquirir o kefir, vai cuidar como um filhinho em casa, lá tem as pessoas vão ensinar para você no grupo, e você usando o kefir todo dia, que existe o kefir de leite e o kefir de água. O de leite não vai trazer nenhum transtorno para você, e você opta por aquele que você acha mais agradável, e fazendo esse uso desse kefir, você vai poder combater, como o Pablo disse, aumentar as bactérias benéficas e evitar a candidíase intestinal.
Também, gente, como a gente sempre diz, evitar os alimentos processados, os alimentos industrializados, evitar açúcar, álcool, carboidrato, e é isso. Porque o corpo ele é alcalino e evitar a comida que me deixe mais ácido. Só uma ressalva para as pessoas que estão querendo, eu já fiz tudo isso, já melhorei meu intestino, mas voltei a ter. Gente, demora quase até 2 anos para você ter um intestino novo em folha de novo. Você faz tudo isso e tem que manter um esquema alimentar para você voltar a ter um equilíbrio. Não é só um tempinho e fica por aí. Bom, gente, infelizmente a gente está chegando no final do nosso programa. Nós gostaríamos de desejar a vocês um ótimo Natal, que vocês se reúnam com a família, aproveitem a presença de todos, que a gente possa a cada dia mais ter consciência de que estamos aqui de passagem e que temos que aproveitar ao máximo as pessoas no qual a gente ama e que elas vão embora. Elas vão embora, assim como nós. Depois você fica com saudades. E que a gente possa manter uma harmonia, e para a harmonia também é necessário equilíbrio, para que se tenha equilíbrio também é necessário cuidar da saúde, da alimentação. Então é isso que eu tinha para falar. Uma ótima noite de Natal e, se Deus quiser, estaremos aqui a semana que vem para fechar o ano com vocês. Tá bom, gente? Uma boa noite. Boa noite a todos.